Bom dia, torcida vascaína. Bom dia, amigos do Vasco Connection. Que prazer estar aqui com vocês de novo. Aqui quem vos fala é José Américo, repórter do canal Vasco Connection, comentarista dos Jogos do Vasco e, acima de tudo, vascaíno, muito vascaíno. Queria conversar com vocês hoje. Primeiro, dar o meu bom dia. Pedir a você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva. Faça parte da família Vasco Connection, que curta, aperte aí o botãozinho de like, isso ajuda muito o canal a mostrar que traz matérias relevantes para o vascaíno. Se você puder, hypa também o canal, isso faz bem para o canal e a gente pode alcançar mais pessoas pelo Brasil e por este mundo afora. Queria trazer hoje 3 assuntos para vocês, de maneira bem rápida, bem sucinta, para que a gente possa ir direto ao ponto. Em primeiro lugar, queria falar com vocês sobre o mercado da bola. Muitas pessoas têm falado aí sobre algumas possibilidades. Thiago Galarza, já foi falado de Diniz Pinto, falaram de Alisson, falaram de muitos jogadores, mas eu acredito que agora não vem ninguém, tá? Esse momento agora é o momento do Vasco montar esse time que está aí, com esse plantel que nós temos aí, e que esteja dando resultado no início do ano ou não esteja dando resultado, é um plantel excelente como nós não temos há muitos anos. Isso é fato. Se você pensar errado, se você pensar diferente disso, que nós não temos um plantel tão bom há pelo menos 15 anos, como nós temos hoje, você está pensando errado, você está vivendo errado. O Vasco é para quem acredita e ainda vejo muitas alegrias que o Vasco nos dará nesse início de ano. Então, em relação a mercado da bola, pessoal, eu acho que a gente pode parecer alguma coisa de surpresa, eu já falei isso, vou repetir outra vez mais. Quem tem Admar Lopes pode esperar surpresa a qualquer instante. Mas fato é que eu espero acréscimo ao elenco do Vasco numa próxima janela, na janela do meio do ano. Nessa eu acho que se encerrou e se encerrou muito bem. Jogadores de muito boa qualidade chegaram ao Vasco, agregaram ao Vasco e agora é terem tempo de se entrosarem com seus companheiros da base montada no ano passado e vou aqui dar a escalação que eu acho que o Vasco deveria ter. Quando tudo estiver ok, quando tudo estiver certinho no Vasco, os jogadores estiverem plenamente entrosados. O meu Vasco é Léo Jardim, PH na lateral direita como titular, Cuesta, Robert, Renan e Cuiabano. Essa é a minha linha de defesa. Cauã Barros, Thiago Mendes e Rojas. Marino e Inestrosa, Spinelli e Andrés Gomes. Aí você pergunta, e o Nuno? Nuno é uma excelente opção. Brenner é uma excelente opção. Coutinho é uma opção hoje que eu vejo no momento atual, com todo o respeito que tenho a ele, para entrar durante o jogo. Precisamos dar oportunidade ao Rojas, um garoto novo com muita habilidade, que sabe distribuir o jogo, que corre o campo todo, que tem mais intensidade do que o Coutinho tem hoje. Não é o gênio que o Coutinho é, mas ele é um jogador muito bom de bola, com muito potencial de futebol para mostrar para a torcida do Vasco e com toda a capacidade de em pouco tempo se tornar um ídolo do Vasco. Esse é o meu Vasco ideal. Quero que você depois ponha o teu Vasco ideal aí. Bom, tendo dito isto, vamos partir para o jogo com Volta Redonda? Amanhã, Vasco e Volta Redonda, com transmissão do Vasco Connection. A gente te espera lá. O Vasco é amplo favorito para passar pelo Volta Redonda, é um jogo só. Vale dizer que por ter tido a melhor campanha o jogo em São Januário, mas isso não traz nenhum outro tipo de vantagem. Vasco não joga pelo empate, é só a vitória que interessa. Se o jogo terminar empatado, disputas por pênaltis. Então, vascaíno, eu quero te pedir agora para virar a chave um pouquinho do Campeonato Brasileiro e focar no Campeonato Carioca. O Vasco não é campeão carioca há bastante tempo. Salvo engano, o último título foi em 2016, eu posso estar enganado.
Se for 2016 de fato, tem 10 anos que o Vasco não é campeão carioca. Eu quero voltar a ser campeão carioca. E o vencedor do jogo Vasco e Volta Redonda possivelmente jogará contra o Fluminense, que é nosso freguês eterno. E aí, já nas semifinais, os jogos são de ida e volta. Os dois jogos, sendo Vasco e Fluminense, obviamente, serão no Maracanã. Obviamente, a torcida do Vasco vai lotar o Maracanã e dar outro show, como deu em todos os jogos contra o Fluminense. Eu vejo alguns youtubers tricolores implorando para que os torcedores do Fluminense comprem ingressos para não tomarem um banho de arquibancada, como tomam sempre. E agora eu creio que, além do banho na arquibancada, neste Campeonato Carioca também vão tomar um banho de bola, porque o Vasco está entrosando cada vez mais, o time do Vasco está criando muitas oportunidades, o time do Vasco vem pecando nas finalizações, mas acredito que talvez seja um pouco de falta de trabalho das finalizações em treinos, e sei que o Diniz vai pegar pesado com isso agora, nesses próximos dias. Depois do jogo contra o Volta Redonda, o Vasco tem uma semana de folga. Próximo jogo do Campeonato Brasileiro será contra o Santos, que ontem perdeu. O Vasco está na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, mas eu quero falar sobre o Campeonato Carioca. Hoje eu quero falar de Cariocão. Então vejo o Vasco com amplas possibilidades de jogar contra ganhar do Volta Redonda. Espero a sua companhia conosco na transmissão amanhã e peço a vocês que acreditem no Vasco, acreditem no trabalho do Diniz. É um novo trabalho, as pessoas estão linkando o ano passado com esse, não dá para linkar o ano passado com esse, pessoal. O Diniz está no Vasco há 9 meses, não dá para linkar o trabalho do ano passado com esse, não só pela saída de Rayan e de Verratti, mas também porque chegaram 6 novos jogadores, alguns deles ou muitos deles com condições de ser titular. Aqui eu coloquei 3 como titular, coloquei o Rojas, o Spinelli e o Marino Inestrosa, 3 jogadores titulares numa equipe que tem uma vertente, tem uma linha, né? uma linha vertebral já montada, uma defesa já feita, um meio de campo mais ou menos montado, porque se o Rojas entrar, muda a característica em relação ao Coutinho, um ataque onde você colocaria na minha escalação 2 novos jogadores, Marino Inestrosa e Spinelli, e aí não tem opção, se não for Spinelli ou Brenner também seriam 2 jogadores novos. Você muda realmente o time. E então não dá para linkar o trabalho do ano passado com o trabalho desse ano. O trabalho desse ano é um novo trabalho. Então a gente precisa entender que o Diniz no ano passado, lógico, que com a ajuda, a atuação de jogadores como o Léo Jardim, que jogou demais, como o Rayan, que jogou demais, como o Verratti, que foi muito importante, nos levou à Copa do Brasil. Aquele time não existe mais. Agora existe um novo time. E se existe um novo time, existe um novo trabalho. E se existe um novo trabalho, a gente precisa dar tempo para que esse trabalho seja implantado, implementado. Os primeiros resultados não são satisfatórios, não se briga contra números, mas também não se briga contra a capacidade, contra a possibilidade de crescimento que a gente vê para esse time, que é uma possibilidade sem tamanho. O Vasco hoje, pessoal, está com elenco para dar esperança ao vascaíno. O vascaíno precisa ser otimista. Não, estou cansado de perder, estou cansado de não ser campeão. Pois é, então vira a chave, meu amigo. A energia boa atrai energia boa. Energia ruim atrai energia ruim. A palavra tem poder. E isso aqui não é discurso religioso, não, mas eu creio no poder da palavra. Eu quero dizer que o Vasco vai ser o Vasco que nós precisamos, esperamos e estávamos acostumados, nós que somos mais velhos. Não vi Expresso da Vitória, evidentemente, senão estaria bem conservado demais. Mas o Vasco dos anos, final dos anos 70, início dos anos 80, anos 90 e 2000, eu assisti todos. E é esse Vasco que eu quero ver de novo. E dentro da realidade do futebol brasileiro, faltam pouquíssimos jogadores
para nós podermos disputar de igual para igual com os clubes que têm considerados os melhores elencos de hoje em dia. Ou alguém duvida que nós temos um grande goleiro? Ou alguém duvida que os nossos dois laterais agora são laterais, se não são na seleção, se não estão na seleção, são selecionáveis? E o reserva Puma e o reserva Piton hoje também são jogadores selecionáveis. O Robert Renan fez toda a base na seleção também. O Cuesta é jogador da seleção colombiana. O Cauã Barros é um grande volante. O Thiago Mendes da mesma forma. O Rojas é jogador de nível de seleção colombiana. O Coutinho é craque, é gênio. Inestrosa, jogador de seleção colombiana. Spinelli é artilheiro, aquele cara que sabe fazer gol. O Brenner também é artilheiro, sabe fazer gol. Andrés Gomes, jogador de seleção colombiana. O Vasco hoje tem vários jogadores em sua equipe selecionáveis e de seleção. Então, não discuta quanto ao Vasco ter o melhor elenco dos últimos anos. Faltando pouquinha coisa, talvez, para que nós possamos disputar títulos de grandeza maiores de igual para igual. E aqui eu quero dizer uma coisa, você pode pensar assim, o nosso rival tem um elenco melhor do que o nosso. Olha, clássico é clássico, o clássico não tem favorito. Não existe favorito em clássico. Eu me recordo um jogo Vasco e Flamengo, onde o Flamengo tinha aquele Jorge Jesus, que os flamenguistas endeusam, e o Vasco empatou em 4-4 com o Flamengo, com o gol do Ribamar, vocês estão lembrados? No finalzinho. Um elenco muito superior, um jogo que teve várias viradas durante a partida e terminou 4-4 em relação ao resultado final do jogo. Então, contra o Flamengo sempre vai ser de igual para igual, porque é clássico. Contra o Fluminense e contra o Botafogo são fregueses históricos do Vasco. O número de vitórias do Vasco é muito maior sobre eles. Então, sim, o Vasco é favorito para chegar à final do Campeonato Carioca. Eu acredito muito nisso. Acredito que passaremos pelo Volta Redonda. Depois passaremos possivelmente pelo Fluminense. E a final vai depender do vencedor de Botafogo e Flamengo, que fazem a quarta de final agora, nesse fim de semana. Não escolha adversário, vejo o Vasco capaz de vencer a qualquer um e espero que você tenha essa visão também. Confio muito no trabalho do Diniz. Fiz um vídeo aqui ontem, sei que algumas pessoas concordaram comigo, muitas discordaram. Alguém me perguntou quanto eu ganho para defender o Diniz. Não ganho nada, eu só tenho direito de opinião igual você tem o seu. E a minha opinião é diferente. Você quer que tire o Diniz, que está começando um trabalho novo, como eu disse no início do vídeo. Vai colocar quem no lugar dele? Também para começar um trabalho novo. Parabéns ao presidente Pedrinho por manter o Diniz como técnico do Vasco e dar a ele a tranquilidade de trabalhar esse elenco. Pessoal, a nossa SAF, a possibilidade do Vasco ser vendido, ela é real. Ela é concreta para o Marcos Lamáquia. Nós já explicamos isso juridicamente num vídeo. Se vocês precisarem que a gente renove essa explicação ou que a gente acrescente fatos novos a ela, eu estou pronto para fazer isso em todo o tempo. Não vejo impedimento. Já falei sobre isso em relação ao parentesco por afinidade do Marcos Lamáquia com a Leila Pereira, que é presidente do Palmeiras, não é dona. O Palmeiras não é um clube associativo. O Palmeiras é um clube associativo, não é uma SAF. O Vasco é uma SAF. O Marcos Lamáquia é parente por afinidade. A natureza jurídica, como eu disse, da função do dono, do investidor, do proprietário da SAF é totalmente diferente da natureza jurídica do presidente de um clube, que é eleito por um mandato, que tem prazo de validade. Então não existe a possibilidade jurídica do Vasco não ser vendido para os Lamáquia, para o Marcos Lamáquia, para uma empresa, para uma pessoa jurídica que ele dirija, ou para ele, enfim. O Vasco SAF
vai ser vendido esse ano, tenho certeza absoluta disso, e será vendida para o La Máquia. Espero que esse vídeo possa te convencer de algumas coisas. A primeira é que o Vasco tem totais condições de ser campeão carioca esse ano. A segunda é que a SAF do Vasco vai ser vendida para o La Máquia. A terceira é que precisamos dar um prazo para o Diniz montar um novo time sem linkar o trabalho desse ano com o do ano passado. 6 novos jogadores chegaram. Isso muda toda a estrutura da equipe. Ele está começando um novo trabalho. E a quarta coisa que eu quero que fique clara para você é que eu e o meu amigo Edu Ferrari estaremos amanhã trabalhando e preparando a melhor transmissão no YouTube e na rádio para vocês. A transmissão de Vasco e Volta Redonda com esse narrador fantástico que é o Edu Ferrari. Eu estarei fazendo as reportagens, estarei fazendo as análises do jogo, teremos o pré-jogo amanhã também. E se preparem, porque agora trabalharemos com lives, faremos diversas lives, eu e o Edu, com certeza. E tudo isso a fim de manter você bem informado, manter você ligado no que o Vasco Connection, o canal Vasco Connection tem de levar melhor para você. E o que nós temos de levar melhor para você é honestidade no trabalho, é sinceridade no que falamos, é firmeza nas nossas opiniões. Nós não somos levados pelo sabor dos ventos dos comentários. Temos o direito de ter a nossa opinião, de exercê-la respeitando a sua e levar vascainidade para o vascaíno. Aqui você tem comentários, narrações, pré-jogo, vídeos diários de vascaíno para vascaíno. Ontem chegaram a perguntar se eu sou Flamengo, porque eu queria que o Diniz ficasse aqui. Pessoal, eu sou muito Vasco. Eu sou muito Vasco da Gama. Eu sou Vasco desde o dia que nasci. Não troco de time. Se estou passando por essa situação, se vi os períodos de glória do Vasco e continuo vascaíno, pelo amor de Deus, não me façam esse tipo de pergunta. Sou vascaíno demais. Aqui nas minhas veias corre sangue cruz-maltino. E espero você amanhã na classificação do Vasco para as semifinais do Campeonato Carioca, possivelmente contra o Fluminense. Mas o Fluminense a gente não espera, não pode cravar como favorito, porque favorito é o Vasco da Gama. Um grande abraço, fiquem com Deus, tenham uma sexta-feira maravilhosa e vamos virar a chave agora, Vitória Vascão, amanhã Vasco e Volta Redonda. Um abraço desse amigo que vos fala, José Américo.